Olá, meu convidado de hoje veio para falar de impostos e dessa realidade dura que a gente vive no dia a dia, mas de uma forma leve, como só ele é capaz de falar. Curioso, disciplinado e muito combativo. Natural de Novo Hamburgo, filho do seu Nelson e da dona Lia, é um apaixonado pela música. Casado com a Denise, é advogado formado pela Unicinos. O pai do Daniel já teve em Novo Hamburgo uma loja de equipamentos de som de alta qualidade. Capinou na Alemanha, vendeu bijus em Helsinki, foi garçom em Londres e limpou banheiros em Cambridge. Aliás, foi lá na King's School que conquistou a proficiência em inglês. Karateca, foi escoteiro, integrou o movimento wrestler, batalhou pela preservação do patrimônio histórico ao lado do tio Ernesto Frederico Scheffel, é diretor de Relações Institucionais da ACI, cozinheiro oficial da família e segue na luta para mudar o mundo, nem que seja aqui o nosso mundo. Hoje teremos uma conversa de peso com Marco Aurélio Kirsch. Seja muito bem-vindo, Marco Kirsch. Obrigado, me sinto muito bem-vindo, muito bem acolhido aqui. Hoje uma conversa diferente para mim, porque é um desafio falar em 30 minutos tudo que tu já fez nessa vida, né? Então não tenho nem essa prerrogativa, nem esse desejo realmente que não tem como esgotar, né? É isso. Mas vamos falar muito da entidade. Vamos começar falando de ti? Natural de Novo Hamburgo, que Novo Hamburgo é essa que te viu nascer e crescer. É, hamburguense da Gema, nascido na rua, então, General Neto, hoje o nosso calçadão, para quem conheceu, frente à Sociedade Ginástica, criado ali, estudante do Oswaldo Cruz desde pequenininho, completei 4 anos ali no meu jardim de infância, então eu sempre brinco, a única repetência que eu tive foi no jardim de infância, porque eu entrei tão jovem que tive que deixar 2 anos ali. Ah, muito hamburguense, com certeza, muito hamburguense, adoro essa cidade. Cine Lumière? Cine Lumière, sessões duplas, sábado e domingo, se facilitasse. E com passagem pela Bomboniere? Com certeza, ali do Seu Rude. Luna Bar ou Café Avenida? Não, eram 2. Era sábado de manhã e domingo de manhã com meu pai no Café Avenida e de tarde as matinés lá no Seu Rude, na Bomboniere. Viveu todo o centro de Novo Hamburgo? Direto. Imagina a ginástica na frente também, né? Eu era escoteiro onde eu também estudava, que era o Oswaldo Cruz. Então a minha vida no centro, e hoje continuo morando no centro de Novo Hamburgo, uma passagem no exterior, depois Porto Alegre, morei 5 anos, mas estou de volta muito, muito feliz. Novo Hamburgo continua sendo uma cidade provinciana? Bom, um dia eu ouvi do Renato Pereira, do humorista, né? Perguntaram para ele se ele estava morando no interior, ele disse, não, estou em Porto Alegre, que é mais provinciano que isso. Aliás, a gente brinca um pouquinho, né? Mesmo São Paulo tem seus aspectos provincianos, mesmo Nova York tem seus aspectos provincianos. E qual é a Novo Hamburgo cosmopolita, tu que é um cidadão? Ela existe uma Novo Hamburgo cosmopolita, eu não tenho dúvida disso. A gente tem avançado em vários sentidos, eu acho que existe uma massa crítica, existem novos pensares, existem novas classes, modos de vida que provocam a gente, inclusive, a estar se reformando, se reestruturando como hamburguês. Não é mais a visão dos anos 70, não. Mas eu vejo como uma coisa positiva. Enquanto a gente não perder aquele lastro, aquela estrutura cultural, né? Aquele amor pela própria cidade, está tudo muito bem. Que vontade foi essa de viver o mundo? Desde criança. Desde criança, porque eu acho que eu devo muito isso ao Scheffel, né? Meu tio que morava no exterior por muitos anos, assim, não ouvia, ele voltava para os natais, nos assustava fazendo de conta que era o Papai Noel batendo na porta, né? Eu tinha um fascínio, eu comecei a ler muito cedo mesmo, eu alfabetizei rápido, e lembro de até os 9 anos, eu li ali 40, 50 livros, assim, os clássicos todos, eu era apaixonado por leitura. E todos os clássicos europeus, eu acho que isso ali também foi outra coisa que pesou muito. Adorava Robinson Crusoe, Júlio Verne, né, as aventuras ali da família Robinson e tal, aquilo me deixava, tudo era França, tudo era Inglaterra, os cavaleiros medievais, um dia eu tenho que ir para lá, né? Não tinha a mínima vontade de conhecer os Estados Unidos, vê só. E esse ir para lá se concretizou logo? Na verdade foi depois de um sucesso no empreendimento que eu tive, como empresário muito cedo, aos 17 comecei a trabalhar, aos 18 alguma coisa tinha minha própria loja, onde hoje vou fazer uma propaganda indireta, a Rabucha, ali na Lime Silva, em frente ao meu amigo falecido Bodo ali, Cinema Sayonara, né? Então muito cedo a gente reformou aquela loja, fez uma coisa muito bacana
E depois... Inovadora para Novo Hamburgo. Foi uma coisa bem de ruptura, assim, para alguns conceitos, foi muito interessante. E decidi uma certa fase ali de que se não fosse ali eu não faria mais aquele sonho de guri. Eu tinha um capital próprio para fazer, quer dizer, não tive que apelar para um patrocínio na época, né? E disse, não, vou deixar meu carro aqui, algum dinheiro e vou fazer isso que eu entendo que é importante. E também, lá completando o meu curso de inglês em Cambridge, minha proficiência, tudo assim, meio no peito e na raça, né? Tinha que me autossustentar, então por isso trabalhei nessas atividades tão curiosas e diversas aí que citaste na abertura. Curiosíssimas, né? Curiosíssimas, é. Mas isso foi um pouco para viver uma lenda pessoal também. Claro. Escolher capinar na Alemanha é uma lenda pessoal. Claro, né? E na época com o Arno Kaiser, o treino do Kaiser na Alemanha, o Landwirtschaft, que era uma área de cultura vamos lá, de uma alternativa da agronomia aquela voltada justamente ao orgânico. Olha só. Era uma comunidade, foi muito interessante. 30 anos atrás. 30 anos atrás, praticamente 30 anos atrás. Aí eu fiquei quase 2 anos. Assunto voltei. que hoje está na nossa pauta aqui, né? Tu volta outra pessoa. Qualquer um sabe que morou no exterior, mas especialmente quando vai nessa batida em que tu não fica dentro de uma família, tudo é contigo, né? Então é aquilo que tu falava e a gente falava no início. Tá ali na General Neto, conhecendo todo aquele mundo que te conhecia, tu entra num trem em Londres, começa a viver uma vida toda em que tu é aquela tal da música do Bob Dylan. How does it feel to be on your own, né? Like a Rolling Stone. Ali eu entendi o significado daquilo, né? Quer dizer, não ter ninguém te protegendo, ninguém te olhando, ninguém para te cumprimentar. Era tu por ti. Isso promove um crescimento muito bacana. A gente teve que olhar para dentro? Claro, tinha muito tempo para isso. Quantas estações de trem, quantas noites que tu não tinha ali uma previsão do que ia ser a tua noite, teu dia de manhã, tu estava viajando em fronteiras, conhecia muita coisa, né? Também tinha ali aquele QG afetivo que era ali no meu tio em Florença. Certo. Eu encontrei em várias ocasiões, ficava ali uma semana e tal, mas eu não queria abusar também do tempo dele, né? A gente alemão tem isso, né? Não gosta de abusar do tempo do outro. Então a gente, foi muito, muito bacana e acho que aproveitei como pude da melhor maneira. Que experiência foi essa com o tio, hein? É uma experiência intraduzível, né? Só para quem tem um bilhete premiado de ser sobrinho do Schaefer já no nascimento, eu acho que pode ter uma oportunidade dessa. O Schaefer foi uma luz aí pra gente, não só para a região, mas foi para o mundo, né? E compartilhar daquela simplicidade da vida dele, eu diria, quase monastério dele, porque ele pintava de manhã, aí à tarde fazia música, à noite transcrevia partituras, e eu ali só atrapalhando, na verdade, né? Porque ele tinha uma rotina de operário. Vivi com ele. Ali eu via a rotina de operário que o Schaefer vivia, que era diferente daqui, né? Perdão? Isso. Que era um belo casulo, né? Era questão de alguns metros da Ponte Vecchia, na via por Santa Maria, em plena efervescência ainda cultural, porque o renascentismo está ali no presente ainda, né? Em Florença. E muita coisa acontecendo, aquela vibração cultural. Ali era uma produção, eu diria que dentro da arte até operário, né? Ele era um operário. Era autossuficiente, limpava seu apartamento, fazia sua comida, costurava sua roupa, sempre a pé. Né? Então foi. E aos 86 anos parece que partiu muito cedo, né? 87. E foi muito cedo. O plano dele, tu sabes, né? Era chegar aos 100 anos comemorando com o Novo Hamburgo centenário. E com tranquilidade ele fazia plano sabendo da doença. Mas vocês ele também, não desistiu. Vocês que ficaram... A família está processando ainda. São 3 meses, né? Foi dia 16 de julho, né? A gente está processando. Mas eu acho que tudo foi como tinha que ser da pessoa, da altitude, da estatura que ele tinha. Ele preparou vocês antes? Foi uma despedida maravilhosa. Tivemos alguns amigos que conseguiram ainda conversar com ele. Eu tive a oportunidade de ouvir só palavras de altruísmo na despedida dele. Maravilha. Não tinha uma palavra média, eram só de altruísmo. Então é assim, como eu digo... E disse, quando a gente redigiu as palavras da família na despedida, de que o Schaefer, além de ser é duro falar para alguém da família, mas um gênio da humanidade, né? Ele foi um gênio na comunidade e no sentido ético da palavra. Novo Hamburgo vai receber ele ainda melhor a partir de agora? Nós esperamos muito que sim. Estamos trabalhando também para isso, também não estamos só esperando. Novo Hamburgo não valoriza o santo de casa, mano. Vamos saber para frente. Vamos saber para frente. Tá na hora, né? Tá na hora. Quem sabe a gente começa a melhor. Eu sou muito, Rodrigo, de pouco lamentar. Eu não tenho muito espaço assim na minha vida de ficar dedicando para lamentações e coisa que já passou. Tudo ruim eu acho tem que... Aliás, talvez peque por ser uma pessoa extremamente otimista, mas faz parte da personalidade, isso já vem no DNA, eu acho. Então assim, vamos lá, vamos trabalhar para frente. Eu acho que sim, nós temos que botar para frente, mas... que a Fundação Schaefer hoje, e aquele patrimônio histórico de Hamburgo Velho, é um tesouro que a gente tem. E eu sei que muito hamburguense... Que agora é da municipalidade? Sim, mas já é... Ele quis isso? Sim, que ele doou também o terreno da frente, doou a casa ao lado,
casa em Florença, tudo ele doou para o isso. município. Escolheu e a família abonou, inclusive assinou no testamento dele. Minha mãe foi lá, assinou, os irmãos fizeram. Foi uma doação que a família fez, na verdade, toda para o município. A gente, inclusive, está trabalhando para aperfeiçoar e realmente trazer para mais público, que o Brasil tem que conhecer a Fundação Schaeffer. Não é possível que meia dúzia... Presenciei ano passado uma visita de 2 ônibus luxuosíssimos que chegaram com alunos da Escola da Vinci de Porto Alegre, desceram aquela gurizada feliz da vida, e ele falando para elas. Foi muito curioso que era entre esse pessoal e os nossos alunos da Escola Municipal aqui de Novo Hamburgo, participaram do projeto Mais Educação junto na TV, e ele, queridíssimo, com a sacolinha do Nacional, né? Aquela cena clássica que a gente... Caminhando com aquela sacolinha assim... Recebendo o pessoal e de pé ele falou, acho que durante mais de 1 hora para aquela gurizada. Olha só, não sabia. Foi delicioso, temos isso registrado. Ele sempre teve essa coisa do carinho pelas crianças, é disso que eu falo, vamos para frente. O que tu viu na Alemanha, na Itália, que te gravou, que te marcou? Que momento especial foi esse? Muitas coisas. Vamos escolher uma aqui ao vivo, com pouco tempo. Uma historinha daquelas mais deliciosas. Assim. Vamos lá, então. Pompeia me marcou muito, porque eu entrei em Pompeia num dia que não tinha um turista, só eu. E acho que eu fui um peregrino, menos que um turista. Porque tu não te torna turista quando tu tá buscando outras referências que não aquela de voltar para o ônibus. E eu fui na minha autonomia de trem até lá, me lembro de ter dormido no trailer de um indiano, que era o que tinha mais perto dali, uma coisa assim, terrível, a acomodação, uma das piores. E acordar para aquela maravilha no outro dia, um dia que eu vi aquilo tudo vazio. Os anfiteatros, aquelas casas de banho, as residências, aquelas coisas assim. Foi um momento muito marcante. Outra coisa também foram as catacumbas em Roma, de ver tudo aquilo que os cristãos na época conseguiram fazer, driblando o romano e passando uma existência embaixo daquilo. Capacidade do ser humano de superação, né? Naquela antiguidade toda. Outras aventuras assim, eu tenho muita coisa de gente que eu conheci bacana, que eu não esperava, gente conhecida e... Estação, tem uma história muito pitoresca. A estação de trem tem várias, especialmente uma bacana de estação de trem que eu sempre lembro, que eu costurava, cada país que eu ficava mais de 2 semanas, eu costurava o escudo do país. Menos de 2 semanas eu não considerava eu parte daquele país, né? Então eu andava de mochila, bota, meio Indiana Jones, assim, bota, mochila, calça de jeans, passaporte aqui, que eu todo tempo bati, dinheiro, né? Que é aquilo, tu tá por ti, sumiu aquilo, realmente tu tá sem chão, né? E encontrava muita gente que eu não esperava encontrar. De repente encontrei um dia a Cláudia Esperto, por exemplo, a nossa artista plástica, minha amiga de infância. Encontrei ela no meio de Londres, numa nevasca. Depois eu encontro, assim do nada, enquanto ela descendo numa estação, parei para comer um sanduíche, que eu nunca fazia, encontrei a Cláudia Sperp, né? Aí fomos no Marquis, olhar um show na noite seguinte, nunca me esqueço dessas coisas. Então são coincidências incríveis, porque tu dentro da Europa encontrar um amigo teu de infância, assim, do nada. E vamos lá, estações de trem tem aquela característica, né? Falam que o inglês é pontual, mas o alemão é bem melhor, em termos de horário. 7h32 é 7h32, chega com neve, com água, enfim... É coisa legal. Quando tu voltou para cá, foi um choque para ti? O choque é quando a gente passa ali na região de Esteio, naquela pedreira. E ontem eu falei com uma menina que trabalhou conosco na CI, veio agora da Austrália. Perguntei para ela, passou 1 ano na Austrália. Tu não te chocaste quando tu passou justamente ali naquela área da pedreira? Ela disse, exatamente ali. Porque ali a gente tem aquela coisa agressiva mesmo. Aí tu vê que a desorganização e a pobreza estão tomando conta e não estão mudando. Eu acho que é isso que mais incomoda. Sim. Aquilo está perpetuado naquela região. Claro, aí tu vai prosseguindo e vendo todo aquele... Realmente o problema é que aqui não mudou, né? Lá é uma situação que vem há muito tempo e aqui também. Mas o que chocou na volta mais foi isso. Eu me lembro de ter passado ali, voltei. Depois de quase 2 anos isso aqui, nada mudou. Cheguei no Brasil. Cheguei no Brasil, Uma pena. Vamos falar dessa volta e de como é que foi tudo na tua vida a partir daí, logo depois do nosso intervalo, hoje com Marco Aurélio Kirsch.
É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. De volta para uma conversa de peso, hoje com o diretor de Relações Institucionais da ACI, nosso amigo Marco Aurélio Kirsch. Falávamos desse teu retorno para cá. O que tu veio fazer no Brasil depois disso, depois dessa experiência? O que a gente volta para o Brasil e faz de imediato? A ACI veio logo depois, né? Nem tão depois, nem tão rápido assim, não. Na verdade, a CI, por incrível que pareça, eu às vezes brinco, mas penso muito sério nisso, eu a vida toda tive contato com aqueles ex-presidentes e os executivos, sem me dar conta. Lauro Diogo de Jesus morava na porta, na frente do meu apartamento no Minuano, na General Neto, cuidava de mim quando pequeno, a pessoa a quem hoje eu orgulhosamente sucedo dentro teve o Edivino também, mas o Lauro tem uma história muito forte dentro da CI. Seu Atanásio Becker era meu vizinho de porta, ex-presidente. Seu Vitor Kern era meu vizinho de praia de frente, nosso vizinho. Entende? Assim, seu Plínio Killing, ex-presidente, morava no apartamento de baixo. E nenhum deles um dia sonhou, muito menos eu, trabalhar na CI. Isso é muito interessante, né? Eu vou confessar que eu vivo, né? Na verdade, eu não sabia que eu ia ser diretor da CI. Aconteceu o convite. Eu vinha fazendo um trabalho voluntário em prol do combate à pirataria. Na época eu era advogado do PROCON, que foi uma grande experiência, 2 anos no PROCON. Isso. Vê só, uma situação, né? Eu era advogado do PROCON, então talvez em tese eu pudesse não ser tão bem visto pelo empresariado. Talvez. O que eu buscava sempre era o bom senso, porque consumidores somos todos. Eu acho que o errado é o errado e o certo é o certo, né? Então eu fiz um trabalho muito combativo no sentido, me lembro de operadores, que continua sendo um grande problema, bancos. Nossa, a gente trabalhou muito com uma equipe pequena, mas com muito resultado. E ao mesmo tempo eu tinha esse voluntarismo. Quando eu vi a comissão antipirataria na ACI, na época do calçado, fui convidado a integrar ali. E eu, como é do meu espírito, comecei a integrar com algumas ações de fato, né? Apreensão de calçados no centro de Porto Alegre, denúncia de fábrica pirata. Não, pera um pouquinho. É legal ter números, é importante. Mas eu acho que também é importante o empresariado ver a gente efetivamente recolhendo e fazendo apreensão de calçados. Então, utilizei aqueles contatos que eu tinha em função do PROCON na época, olha, e que tinha uma relação afim, inclusive, de solução, e a gente começou a promover. Começamos a descobrir fábrica em Canudos, de sapato pirata, gente ali escravizada, literalmente, pé no chão, sem carteira, tudo aquilo, né? Quer dizer, que é a escravocracia que está por trás da pirataria, não é só o prejuízo ao empresário. E Porto Alegre, aquilo que a gente hoje ainda presencia, mas que na época foi um abalo. Pegou mais de 1000 tênis lá, me lembro, no centro de Porto Alegre. Está me dizendo que na nossa região não é o pior do Brasil nesse sentido. A pirataria é mais forte em outros lugares. A produção, sim. O consumo, infelizmente, segue, reduziu, nos parece um pouco, até pelo que eu sigo integrando o Comitê Interinstitucional de Combate à Pirataria no Ministério Público. Eu integro há 10 anos ali o comitê, junto com a Polícia Federal, com a MP, Tribunal de Contas, enfim. Mas a produção ainda está muito em Minas Gerais, sim. Minas Gerais tem setores muito pesados. Eu diria que é a nossa China tropical. Nossa China tropical. Uau. E também, que a Receita está fazendo um belo trabalho, a Receita Federal, porque a nossa fronteira é enorme, é um grande problema, né? Então, a Receita tem feito um belo trabalho, descontando essa questão dos sacoleiros paraguaios, né? Teve aquela lei pró-sacoleiro, que foi um escândalo, a gente conseguiu derrubar, eu fui a Brasília, a gente conseguiu derrubar a primeira votação, depois de meio ano o governo botou na pauta e conseguiu aprovar aquela coisa de oficializar o mula como alguém que tenha profissão e tenha futuro, né? O que é lamentável. O nosso problema maior é o gigantismo ou ainda é a cultura? Gigantismo do país, tu diz? Tudo aqui eu acho que é fundamentalmente ético. É cultura. Ético. O ético provê a cultura, o ético provê a economia, o ético provê a cidadania, dali vem tudo, né? Enquanto não houver sem o revisionismo ético, a coisa não vai andar. Pode fazer reforma política, econômica, social, tudo que tentar. E tu consegue ser um otimista diante disso? Consigo, porque eu acredito no ser humano ainda. Eu sou otimista até o fim. Eu acho que o ser humano tem... perdendo a batalha de vez em quando. Sim, essa sensação. Se eu não reconhecesse, quando a gente fala em corrupção, quando a gente fala na sonegação, parece que o mal está vencendo.
Eu aposto nos paladinos, e quando eu falo paladinos, paladinas, enfim, aqueles que estão levantando a bandeira e estão indo de encontro a essa realidade errada, né? Então eu acho que a gente tem que apostar e apoiar aqueles que a gente acredita que estão munidos do bem comum, que estão realmente trabalhando. E existem, viu? Existem porque eu vou a Brasília, eu vou à Assembleia, eu vou à Câmara, eu vejo as coisas. Diz que vai na Assembleia e na Câmara. Pode ser minoria. Pode ser minoria. Quer dizer que existem os paladinos na política também. Na política também. Nem vou falar na área do nosso cidadão aqui, médio, enfim. Não, existem inúmeros anônimos trabalhando em prol da comunidade, sem qualquer ganho, sem qualquer necessidade de estar em mídia, mas também na política existe. Então, assim, ó, em nome de 1, 2 ou 3 é que eu acho que a gente tem que apostar. A CI tem sido um desses bastiões? Tu é suspeito por falar nisso, né? Super suspeito e super convicto que sim. Super convicto que sim. A gente não abre mão, não só de um princípio ético interno, que a gente não tem por que estar exteriorizando, porque ética é ética. A gente, de muito tempo, sempre fala, para que exteriorizar que eu sou honesto, se eu sou honesto? A ética tem que estar no... Tem um problema aí, quem fala muito na honestidade. Eu acho que não. Acho que tu tem que agir, tem que mostrar, e teus atos é que vão mostrar. Às vezes até teu ato pode ser deturpado, ser tremendamente injustiçado. Mas eu acho que todo processo que clama pela ética tem que partir da ética. Eu, para cobrar do outro, eu tenho que agir na mesma linha, né? Na mesma têmpera, no mesmo calibre. Então, a CEI tem feito, sim, um trabalho de muita argumentação interna, muita massa crítica. O que sai da CEI, vocês podem acreditar, telespectadores, Rodrigo, toda a equipe aqui, ela não sai de uma ou duas pessoas, há um debate muito profundo, inclusive técnico interno, mas a técnica não necessariamente vai nos interromper e a gente mais abruptamente perder a energia no encontro das questões que interessam a nosso associado e a comunidade em geral. Onde é que a presidente Dilma acertou? Eu acho que na escolha do Armando Monteiro como ministro do Desenvolvimento. Eu acho que difícil, né? Talvez... É difícil fazer a defesa desse governo? É difícil. Eu posso dizer que ela acertou quando ligou para o chefe e transformou Hamburgo Velho no patrimônio histórico. Eu acho que as pessoas, né, relevaram aquilo porque a presidente... Não. Ela teve um grande gesto. Não só decretou a questão, não importa a circunstância. Foi um ato positivo, falando aqui localmente, tá? Quanto aos ministros, acho que o Armando Monteiro foi uma grande escolha, apesar de estar com pouco espaço. Arrisco dizer, mas essa é uma opinião só minha, tá? De que o Levi não foi uma má escolha. Não foi uma má escolha. Talvez até o presidente Marcelo venha discordar de mim. Acho que ele é uma pessoa técnica, mas que está muito ilhado, inclusive entre seus pares, para tomar as decisões que ele teria que tomar. E ele entrou, vamos convir aqui, com o tempo já de chuva. Né? Se tivesse arrumado o telhado em tempo seco, seria aí tu tem o Meirelles, que funcionou muito bem em tempo seco. Né? Não sei como é que o Meirelles seria hoje, com o tempo chuvoso como anda. Né? Não só na metáfora, como aqui externa. Né? Mas assim, de fato, o Levi é um homem preparado. Agora, se ele é ruim nas entrevistas, isso é um outro fato. Ele é muito ruim de comunicação. Ele tem uma dificuldade muito grande porque ele expressa o que o técnico expressa. Ele não sabe... Por exemplo, quando ele diz que a gente é a fim de dividir a conta do imposto pelo desenvolvimento do país, ele está encerro aqui, né? De outro planeta. Encerro aqui, né? Não, passaporte de Marte, né? Não, por favor. A gente não está afim. Então a CPMF é o maior erro desse início do segundo governo? Eu acho que se crivasse o imposto de renda, talvez fosse até pior, porque o imposto de renda... De aumentar quem Por que é o maior erro? Eu vou te dizer o que o senador Paim me falou, vou dizer aos telespectadores, a questão de 6 anos atrás. Queriam trazer a CPMF de novo. Acho que faz até mais de 6 anos. Essa data eu não tenho bem precisa, mas eu conversando com o senador Paim, né, não pode, né? Saí ali naquele diálogo e disse, e eu sou contra. E acho que todo o PT está com dificuldade de discutir a questão do CPF. Mas não é porque era imposto, é porque a CPMF ela acabou exprimindo para o contribuinte o valor exato de quanto ele está efetivamente marchando naquele valor. Os outros impostos, de alguma forma, terminam mascarados. Mesmo com a lei de expor tributo em cima de produto, a CPMF ela escancara o quanto o governo toma da tua conta corrente e das tuas transações. Então, assim, ela é muito ruim politicamente. Claro que qualquer imposto eu vou ser contra. E é óbvio que eu acho muito antes o governo teria que fazer uma reforma, como aqui no Estado, da sua própria máquina, né? Mas talvez ela não seja tão ruim quanto as outros anúncios que o governo andou dando aí. Ou talvez fosse justamente para criar um clima pior, para vir com menos. Agora,
Claro que somos CPMF é inadmissível, é óbvio. Um governo que não está se governando, ele acaba apelando para esse tipo de estratégia, né? A fragilidade política é o principal problema que a gente vive hoje, mais do que a econômica até? Fragilidade política e ideológica, né? Uma coisa vem da outra. A gente está com uma dificuldade muito grande. Mas aí se a gente for falar em ideologia, a gente perde qualquer referência. É verdade. Parece. Sim. O que importa aqui é a tua opinião, não a minha. Sim. Não, é que no momento em que tu defende uma causa hoje, outra ao contrário, porque o teu contrário, Então, tu não está defendendo um princípio, esse é um grande problema. Isso, e aí o Brasil não se governa. Em todos os lados, o Brasil não se governa. Como é que foi essa discussão do imposto do ICMS aqui no Estado? Foi longa, foi dura. Algumas pessoas fizeram a avaliação de que essa aí não pegou tão pesado quanto pegou em outros tempos. Vocês sentaram na mesa de negociação e foram muito críticos. Eu sou né? testemunha e posso falar de 10 anos para cá, que é o tempo que eu estou praticamente na diretoria da CI. Eu vou dizer que talvez tenha sido a vez que mais se encontrou espaço com o governo para conversar, para ter as reuniões, levar o documento em mão para o secretário da Fazenda, para ter conversa com o governador, porque nas outras ocasiões o que acontecia, Rodrigo? Nós não tínhamos no momento da blindagem de governo, outro caso, vou dar o anterior da IEDA. A IEDA virou eleição, ela já entrou, eu passei 2 dias dentro da Assembleia, fiquei sem dormir, eu acho. Eu lembro que dormi 15 horas seguidas, depois que ela foi derrotada, inclusive, naquela primeira tentativa. Tentou os blue chips também na época, vocês lembraram, era energia, enfim. Aquilo foi uma coisa que não deu nem tempo de articular nada. Por quê? Porque o governo entrou no dia seguinte à posse. Ele foi ali em cima, me lembro, foi em pleno verão. Já saíram avisando, já entraram com aquela coisa. Nesse espaço que o governo do governador Sartori nos deu, quer dizer, o que não se deu, né, nós conseguimos dialogar com o secretário Fields. Eu tive, por exemplo, uma reunião há 45 dias atrás, não foi essa semana, em semana anterior, em que nós entregamos um documento publicado no site da CI, talvez não tenha ido da íntegra para a imprensa, com todos os apoios que a CI poderia dar para o governo estadual, no sentido da extinção de fundação, reorganização da máquina estadual do funcionalismo, apoiando essa pensão esdrúxula que hoje está sendo, se buscando modificar, enfim, tudo que a CI apoiaria em prol da solução do Estado. E por fim, dizendo que se a gente está lutando por Rio Grande melhor, nós seríamos radicalmente contra o aumento do ICMS. Né? Mas isso eu entreguei na mão do secretário Feltz depois de 2 horas, né? Ele tratou então do gigantismo do Estado, que a gente tem que enxugar, tudo isso foi feito. Conversei, muitas vezes você passa isso, né? A gente faz aquele trabalho anônimo. Anônimo no sentido de, Marco passa a tarde toda na Assembleia, vou lá em todos os gabinetes. Isso talvez não gere uma notícia, talvez nem para o meu site. Mas eu passei diversas tardes na Assembleia dialogando e eu sinceramente achei que não ia passar. A ACI achava que não ia passar. E realmente foi da forma como foi, né? A gente viu que foi no detalhe. 2 votos. No nosso cálculo. Só que o cálculo em política, a gente sabe que ele é um cálculo muito mais relativo do que na matemática. O PDT entrou ali votando contra e votou no acordo dos 3 anos, né? E que se retirasse a medida de urgência. Mas que com certeza não foi decidido ali na hora, né? Claro, mas isso foi algum outro bastidor, né? Até então nós tínhamos o PDT contrário, né? E a ideia de que o governo não cederia. A extinção, o pedido de urgência das 2 fundações também foi retirado. Nós também apontamos como um erro grave que tudo teria que vir antes. Essa é a posição da CEI. Toda tentativa de enxugamento do Estado, da máquina pública, fundações que realmente não estão dizendo nada para o contribuinte gaúcho, tem que ser extintas antes. O questionamento judicial da dívida é o grande ganho desse governo? Eu diria que a oportunidade que o governador teve foi, dentre todos os desacertos e tropeçados que o governo deu até agora, dentro dessa dificuldade também que eles herdaram aqui, eu acho que foi um grande momento o governador ter anunciado no dia seguinte que ingressava discutindo essa dívida. Mesmo sabendo das dificuldades, porque uma coisa é o privado quanto o privado quanto o público quanto o privado. Agora, o público quanto o público, desculpe os colegas advogados, mas não é literalmente a mesma coisa. Tá? Então, assim, mas eu digo, tem que ser feito. Foi uma oportunidade importante que o governo tomou, o governo tem que prosseguir, mas tem que prosseguir extinguindo fundações que não servem para nada, as Fundergs, Corags da vida. E digo, mas CE que está deficitário, está com 50 e tantos advogados seletivos. Adoraria falar em meritocracia, que é uma coisa muito importante, né? Eu também adoraria, que eu vivo lá dentro. O público custa 4 a 5 vezes mais, é uma coisa que tu diz, né? Mas a gente não tem tempo. Eu não posso deixar de falar dessa entidade que caminha para os 100 anos. É verdade. Caminha firme e forte, firme né? E forte. Talvez vivendo um momento de mais maturidade da sua história. Difícil dizer, né? Seria muito pretencioso da minha parte. Mas é um momento muito tumultuado da vida
do país? O que eu te diria que da parte da ACI, né? A gente hoje tem 2 fundações que são a Semeara, Fundamental, nós temos 15 vice-presidentes muito bem instituídas, nós temos uma função cultural dentro da cidade hoje que não havia anos anteriores. Existe hoje toda uma massa crítica que vem se desenvolvendo com alguns pensadores internos e externos. Eu diria que hoje a ACI está num grande momento. 1.170 sócios, é a entidade empresarial sem valores compulsórios, o que nos dá uma oportunidade de crítica a qualquer governo e também de elogio a qualquer governo pelo que for feito corretamente, muito tranquila. A gente não tem R$1 que se absorve do governo federal, estadual ou municipal. Não temos projetos que a gente tenha que dizer, olha, vou ter que concordar por isso. Não, ela tem essa isenção crítica e ela tem essa transparência. Isso é um ganho enorme, que a gente não contabiliza monetariamente, mas contabiliza institucionalmente. Como é que fica o tempo para música aí? A gente encontra, não tem problema. Continua gostando muito de música, nenhuma dúvida disso. Continua, meu filho gosta muito. Ela como? Tu sempre gostou do rock pesado, inclusive. Não, eu gosto muito de jazz, gosto muito de música clássica. As pessoas que te enxergam de gravata não imaginam o roqueiro que tem aí dentro, é isso? Talvez. Ou aqueles roqueiros eu me imagino de gravata, talvez pode ser inverso. Né? Mas não, eu gosto muito de jazz há muitos anos, né? Até quando eu tive com o chefe, eu consegui levar ele num concerto de jazz, me lembro, que ele era muito da música clássica, eu já gostava de jazz aos 21. De gente de piano, eu gosto muito, né? A gente tem se envolvido muito nos concertos da Sheffield, né? E assim, que eu tô falando agora da atividade em si, né? Claro. Mas em casa eu ouço muita música, no carro eu ouço sempre música. Quando não tô na notícia, eu tô na música. Sou uma pessoa muito curiosa, eu acho que a música, ela... Bom, pelo menos pra mim, ela é um tônico, né? Ela é mais... Eu faço muito esporte também, tem as vitaminas e tal, mas tem aquela vitamina que é do espírito, né? A música, a leitura também. A leitura pra mim é um negócio assim... Nossa, chega assim, a gente tem que se controlar, porque em família a gente tem que ter também muito tempo para a família, criança pequena e tal. Mas leitura é outra paixão, né? Então, grande prazer falar contigo. Da mesma forma. Nossa, uma honra estar aqui hoje. Muito obrigado pelo convite. Sempre as portas da nossa Vale TV abertas para ti, para a nossa ACI Vida Longa. Muito obrigado. Hoje numa conversa de peso com o diretor de Relações Institucionais da entidade, Marco Aurélio Kirsch. Continue agora com a programação da nossa Vale TV e da nossa rede comunidade de televisão.